Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Unicast, o podcast oficial aqui da Uninorte. E no episódio de hoje nós vamos conversar aqui, bater um papo bacana sobre inovação, sobre startup, com um convidado novo, né? E aqui eu tô com o Vander. Por favor, Vander, se apresenta aí, pessoal. Eu sou o Wander Nicásio, né? Aqui na Uninorte eu sou o coordenador da regulação, mas trabalho com informática já há muito tempo. Estamos trabalhando com inovação aí já tem um tempo. Hoje, inclusive, estamos finalizando uma pré-aceleração ali do Sebrae, né? As últimas atividades entregues. Também para falar um pouco de inovação com vocês. Show. Ricardo Marques, por favor, se apresenta aí, por favor, pessoal. Então, eu sou o CEO e fundador da Ileia, Ibogaína Amazônica, né, que é uma startup que nasceu dentro do programa Inova Amazônia do Sebrae, né, e nós estamos aí tentando desenvolver um produto, né, para uso farmacêutico, vamos dizer assim, a partir da biodiversidade amazônica. E aí estamos enfrentando esse desafio de transformar uma pesquisa acadêmica de 5 anos em um negócio rentável, né, que vai movimentar a bioeconomia e também vai trazer muitos benefícios, né, para alguns pacientes com algumas patologias que a gente pode Legal. detalhar um pouco mais. Show, legal. Luan, por favor, se apresenta Beleza, aí. Léo. Boa tarde, Wander. Boa tarde, Ricardo. Um prazer sempre estar junto com vocês. Eu me chamo Luan Sarquis, sou egresso da Uninorte, analista de sistemas, né? Trabalho com tecnologia já há alguns anos e nos últimos anos, né, Wander, nós como sócios aqui, a gente está desenvolvendo um trabalho de inovação no estado, de promoção e difusão da cultura de inovação para a gente formar novas startups no Acre. Né? A startup é um modelo de negócio que a gente vai discutir aqui, o Ricardo sabe muito bem, a gente mentorou o Ricardo ano passado e a gente ainda colabora, né, positivamente ali com o crescimento da startup dele, com o que ele precisar sempre. E é basicamente isso. Vamos deixar os assuntos Legal, mais legal. para frente do podcast. Vamos lá. Show. Bom, e eu, né, seu apresentador aí, Leonardo Bandeira, sou advogado, sou professor aqui da instituição e host aqui desse podcast maravilhoso. Então vamos lá, né? Eu sempre gosto de começar esses episódios pelo início, né? Primeiro, o que é uma startup? Alguém pode me dizer aí? Wander, pode Eu começar. gosto Manda bala. sempre de pensar startup, e aí eu falo isso porque a gente tem um preconceito quando a gente fala de startup, né? Porque durante muito tempo pareceu que era moda, né? Vinha essa pergunta para mim interessante, porque para mim era. Até 2018 era, né? Para mim era uma galera sentada nos puffs coloridos e usando camisa de rock. E aí, coincidentemente, eu estou com camisa de banda hoje também, combinado. Mas enfim. Mas a ideia foi, depois de uma pré-aceleração do Sebrae, né? O Sebrae tem pré-aceleração aqui desde 2016. 2016, eu acho. 16, isso. E aí a gente participei da atividade lá, acho que essa história a gente até contou aqui, mas isso abriu um ponto de vista que eu não tinha, que era o ponto de vista de negócio. De enxergar a startup como um modelo de negócio e um modelo de negócio que é viável para quem não tem capital nenhum ou tem muito pouco capital, né? E assim, é um modelo de negócio que encaixa muito quando a gente fala de pesquisa científica, porque a gente tem normalmente um produto que você até finaliza e uma coisa que a gente até discutiu há muito pouco tempo com alguns professores, que é assim, a gente tem essa produção científica, mas ela fica dentro da universidade, né? Essa produção científica, o Ricardo é um exemplo para mim assim gigante disso, que é um produto que pode ajudar muita gente em tratamentos de doença que hoje praticamente não tem tratamento, né? Mas que era uma pesquisa que ia ficar dentro da universidade, né? E aí a gente fica famoso nos grupos de científicos, aí a gente publica artigo, aí a gente é citado em vários artigos, aí a gente fica feliz porque foi citado num monte de artigo, mas aquele trabalho que a gente fez não chega para ninguém, Uhum. né? As pessoas não usam, né? Então, o modelo startup, e aí eu acho que é legal a gente desmistificar isso, né? O modelo startup é um modelo de negócio. Eu posso ter empreendedorismo tradicional e eu posso ter o que a gente chama de empreendedorismo de inovação. E para empreendedorismo de inovação, o modelo é o modelo startup. Por quê? Porque é aquela ideia básica, né? Daquele sloganzinho básico de pensar grande, começar pequeno, errar barato, mas ter escala. Então, eu preciso ter um produto que eu consiga escalar, de preferência usando tecnologia. E separando que essa tecnologia não é informática. Essa tecnologia é uma nova forma de fazer um processo, né? A gente não está falando de invenção, mas a gente está falando de inovar, né? Então, a forma como aquilo chega nas pessoas. Então, o startup trabalha muito isso. É um modelo de negócio onde eu posso aplicar para inovar produtos, serviços e fazer com que isso chegue nas pessoas.
com um Legal, custo legal. baixo inicial. Léo, deixa eu só pegar a Pode ir, complementação do que o fica à Wander está vontade. falando aqui. Recentemente, no Brasil, agora, nós tivemos o maior vanguardista em teoria de startup, que é o Eric Ross, que foi ele que escreveu a primeira teoria do que é uma startup. Já existiam papers, já existiam pesquisas científicas para descrever o modelo de inovação no modelo startup, mas o Eric Ross foi o cara que escreveu a primeira literatura em relação a startups, que se chama o Lean Startup, que é a startup enxuta, né? E lá ele conceitua muito bem o que é startup. Uma startup é uma instituição humana desenhada para construir novos produtos e novos serviços sob condições de extrema incerteza. Então esse é o conceito que está no livro de startups, é o conceito literário do que é startup. E aí, fazendo um pouco da tradução do significado dessa frase, é uma instituição humana. Porque aí você me pergunta, o Ricardo se pergunta, Luan, mas toda empresa, quando você nasce, não é composto por pessoas, desde o cara que é o CEO ou o cara que é o presidente, desde o cara que varre, que limpa, que também é um colaborador da empresa, beleza. Mas o conceito de instituição humana que é citado nesse conceito, ele vem de que você inova para pessoas. Ele advém do sentido da tradução literal de quando eu promovo uma inovação, quando eu construo uma inovação, quando eu faço uma inovação, eu entrego isso para as pessoas. Então o conceito dessa frase da instituição humana desenhada para criar novos produtos e serviços em condições de extrema incerteza. Por que condições de extrema incerteza? Porque a gente precisa validar aquilo que a gente está propondo como negócio de startup. E uma premissa principal de uma startup é resolver um problema. Então essas pessoas se juntam, um time de inovação se junta para resolver um problema do mundo real. E assim como a gente tem vários exemplos de startup, e aqui nós temos a próxima pessoa que vai falar que resolve um grande problema, resolve vários problemas, na verdade, né, com a tua solução, Ricardo. É uma organização humana, uma instituição humana que desenvolveu uma nova forma de fazer um produto e que resolve um problema da vida real. E que isso, o Ricardo precisou validar isso no laboratório, precisou validar isso com uma pesquisa científica, precisou validar. O Luan, o que é validar? É provar que aquilo realmente funciona para as pessoas. E aí, no caso do Ricardo, ele tirou da pesquisa científica e transformou isso num produto e vai colocar isso para vender num futuro muito próximo. Né, Ricardo? Um destaque que é importante a gente ter é esse, que startup não vende produto e não vende serviço. Startup vende solução de problema. Solução de problema. Né? Eu Então, vendo a solução que eu tenho para o problema de alguém. Pode ser um produto, pode ser um serviço, mas o meu foco não é o produto e o serviço, é o problema. Porque as pessoas pagam para ter problema resolvido. Para ter aqueles problemas resolvidos que a startup se propõe a resolver. Essa instituição humana, essa organização de pessoas, ela resolve um problema do mundo real. E a gente pode dar vários exemplos. A Nubank democratizou o acesso bancário às pessoas, resolveu um problema que a gente tinha, porque nem todo mundo conseguia abrir conta em banco, por exemplo, antigamente. Quando a Nubank chegou, você abria uma conta pelo telefone e você conseguia ter R$50 de crédito no cartão de crédito. O Banco do Brasil ou outra instituição nunca dava isso para você. Então a Nubank, ela resolveu esse problema, um dos problemas que a Nubank resolve. Né? Então vamos passar a palavra para o Ricardo agora, para a gente ver da startup. Como é que a startup se sente em falando de startup? Sim, conduzir, que eu acho que é uma visão importantíssima da gente ter aqui nessa discussão. Dentro dessa perspectiva, a startup, ela pode, né, ela se caracteriza como uma empresa no conceito jurídico até da coisa, né? Que é uma complexidade, uma organização que tem o objetivo de auferir lucro. Mas é interessante que no momento que tem a criação de uma classe nova, né, para desenvolvimento de um negócio, tira o foco, né, somente do lucro, mas o foco vai para a solução, para o desenvolvimento da solução. Nem sempre a empresa precisa estar vinculada a esse pensamento, uma empresa qualquer. Como o Wander bem falou, existe um empreendedorismo tradicional, que não necessariamente as empresas precisam estar direcionadas em inovar, disruptar, criar inovações, soluções justamente para lidar com esses problemas. É interessante pensar nesses conceitos, bem legal, bem legal. E eu quero saber também do Ricardo, como é que foi a criação da tua startup? Como é que foi esse início? Você vem do âmbito acadêmico, né? Como é que foi virar a chave, né? A virada de chave de sair do âmbito acadêmico e iniciar no âmbito da startup. Então, Leonardo, assim, o Inova Amazônia do Sebrae, né, foi aquela oportunidade que a gente teve de tirar uma ideia que estava engavetada. Né? Eu sou graduado em farmácia, eu tenho mestrado e doutorado em química de produtos naturais, né, e fiz pós-doutorado também em biotecnologia na área.
Então, eu tenho mais de 20 anos que já tenho experiência em trabalhar com biodiversidade, moléculas bioativas da biodiversidade, né? Então, eu, como acriano, fui professor da Uninorte, coordenador do curso durante 5 anos e meio. É sempre bom estar aqui de volta, a casa, né? E eu sempre falei para os meus alunos que a biodiversidade da Amazônia é um potencial assim, indimensionável de produzir riqueza na forma de fármacos, de cosméticos. E eu sempre comentava isso, que a pesquisa acadêmica brasileira tem excelentes pesquisadores, mas que está faltando aquele salto, né, daquele artigo, daquele paper que o Wanda acabou de falar, né, super elogiado, realmente se transformar numa solução que traga benefício para a sociedade. A gente sabe que, né, a pesquisa acadêmica hoje está concentrada, na sua grande maioria, nas universidades federais, alguns centros de pesquisa, e é muito caro pesquisar. Então, você fazer um investimento altíssimo de milhões e milhões e não ter nenhum benefício daquele retorno. Lembrando né? que o país não incentiva, né? Exatamente. Então, eu, assim, no começo, né, quando o Wanda foi bater lá na minha porta, falando do Inova Amazônia, perguntando se eu tinha alguma ideia, algum produto da bioeconomia, né, e eu contei a história da ibogaína para ele achou incrível, achou interessante. Né? Nem eu mesmo acreditava que seria possível, né, transformar aquilo num produto, porque eu sabia daqueles gargalos, da dificuldade, do risco, né, do investimento, e eu também tinha aquela mente de que startup era só produto de aplicativo. Para mim, a startup era quem fazia um aplicativo ali, o cara com o celular no bolso, ali nas horas vagas, fazia um aplicativo, e aquele aplicativo caía nas graças ali dos clientes e ele faturava bilhões. Isso acontece muito, né? esse conceito é muito... Então a visão era essa. Então, em Nova Amazônia, ele mostrou, né, e teve todo aquele apoio do Sebrae, teve a bolsa do sócio empreendedor, que encorajou a gente a encarar esse desafio, né? E eu tive que mudar um pouco de comportamento também, porque eu era da academia, né? E da academia, como você como professor, você quer mostrar tudo nos mínimos detalhes e tudo, e quando você vai colocar um negócio, às vezes você nem sempre pode falar tudo, né? Você tem que esconder alguns detalhes, algumas informações sensíveis do projeto, inclusive a patente que o Leonardo ajudou a gente a escrever, a depositar, que está caminhando, né? Mas teve que dar aquele estalo, aquela virada de sair um pouco da academia e olhar aquela ideia, aquela pesquisa acadêmica do ponto de vista já de negócio. Né? Inclusive, por exemplo, a nossa pesquisa hoje a gente não pode nem publicar, porque se a gente publicar a pesquisa, a gente não vai conseguir o mérito da patente, vai virar estado da técnica. Então a gente tem que meio que deixar um pouquinho a academia de lado, né? E pensar no foco lucro, foco de dinheiro, né? De produção de solução. Né? Eu acho assim, dizer que é o foco lucro, eu acho que é até demais. Mas é focar que tu quer que ela vire uma pesquisa acadêmica, ou tu quer que o teu produto chegue para ajudar as pessoas? Exatamente. Nesse caso específico, a gente tem muita questão... A gente pode pensar nisso, assim, a gente tem muita questão se a gente vira pesquisa, muito possivelmente o produto, no final, não vai chegar lá para atender as pessoas. E aí perde o sentido. Existe uma discussão muito grande, né? Até na própria academia. Professores são muito vocais, assim, no sentido de isso ser um absurdo, né? Você está impedindo o avanço do conhecimento por um ganho pessoal, né? Você está impedindo, você não vai publicar, você vai buscar criar uma startup ou uma empresa para explorar esse conhecimento e cobrar por esse conhecimento que você adquiriu. Só que a grande questão é que no mundo real, na realidade, essa dicotomia, né, essa historinha, ela não funciona muito bem desse jeito, não. A realidade é que as coisas para serem produzidas, elas têm um custo. Elas têm um valor. Esse custo não necessariamente apenas monetário, em dinheiro, mas é um custo humano também. É tempo, é força de trabalho. E isso tem um valor, né? E os seres humanos, eles precisam conseguir criar critérios e formas de investir nessa ou nesse ou naquele caminho, dessa ou daquela forma. E o modelo de negócio de startup, ele é um modelo de negócio justamente que é criado para isso, eu percebo. Justamente para tentar tirar o foco apenas da questão burocrática, empresarial, e tentar jogar o foco para a solução. E aí, dessa forma, a gente consegue estabelecer e colocar na mesa, né? Nossa, aqui são as soluções apresentadas, criadas aqui pela essa galera, pelos caminhos que a gente pode percorrer. Só que a grande questão as coisas têm um custo, tem um valor envolvido, e esse valor não é apenas monetário, tem um valor humano. Precisa ser empenhado para desenvolver essas ideias, né? Voltando àquilo que o Wander falou, o Léo, o papel da academia ele precisa mudar, né? Eu acho que, se não me falha a memória, no artigo 227 da Constituição, que versa sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, a gente precisa colocar a tecnologia e a inovação junto disso.
Então, nós que somos agentes que promovem a inovação, inclusive o Ricardo também porque o Ricardo é startup, então o Ricardo faz parte da comunidade, faz parte do ecossistema de inovação, a gente precisa que a academia entenda que a gente precisa implementar mais um ingrediente nesse processo, que é a tecnologia e a inovação. Porque a gente precisa fazer com que a academia sirva à população. A gente precisa fazer com que a academia entenda que ela tem que servir a sociedade. Fato. De uma forma a solucionar os problemas que existem no mundo e na sociedade. E não só, como o Wander falou, guardar títulos. Uhum. Né? Então, assim, mais do que uma pesquisa científica que beneficia o pesquisador, como é que aquilo vai chegar nas pessoas? Como é que tu vai ajudar a vida das pessoas com isso? Se você observa, Então a startup facilita esse processo. exatamente. Se você Tá de observa transformação. todos os países, né, se desenvolveram ao longo desse tempo, exemplos como Coreia do Sul, Japão, enfim, por quê, né? De onde veio esse boom? E a China também tem um desenvolvimento absurdo. Por que eles se desenvolveram nesse sentido? Porque teve muito investimento em educação, né? Geralmente esse termo genérico que a gente escuta. Mas como que foi esse investimento? Perceba, não foi investimento simplesmente, tá aqui, esse caminhão de dinheiro, né? Vamos construir escola, vamos contratar professor, vamos colocar aluno na sala, vamos dar caderno, vamos dar bolsa e tal. Não, foi um investimento estratégico, né? Um investimento voltado para pesquisa e desenvolvimento, voltado para produtos. Pensar em P&D, né? E pensar em pesquisa. Hoje a gente só pensa em pesquisa, né? E a gente não faz o desenvolvimento. O desenvolvimento da pesquisa. Né? Então, assim, você pega grandes locais no mundo, você chega no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Por que o Vale do Silício ficou famoso? Porque lá tem um monte de universidade. E as universidades eram patrocinadas pelo governo para fazer pesquisa e desenvolvimento, para desenvolver soluções, empresa e jogar no depois mercado. o governo empurrava o cara virar iniciativa privada. Né? Então, a maioria surgiu assim, né? Sim. Até hoje eles têm muito investimento esse é o formato. público esse é o formato. num modelo de negócio que vira privado depois. Né? Então, assim, você faz pesquisa e desenvolvimento, mas o governo não pode fazer a produção do produto e a venda, tem que ser a iniciativa privada. Sim. Então, eu fomento e depois coloco no mercado. Isso foi muito do que a gente conseguiu fazer com o Inova Amazônia, né? Que, assim, fomentar para tentar botar no mercado. Eu participei de um período, né, da startup do Ricardo, ajudando a desenvolver a patente dele. Né? E era muito interessante os nossos debates, porque era justamente nesse sentido mesmo, do desenvolvimento. Né? Vamos desenvolver o processo, vamos desenvolver uma forma de sintetizar isso e apontar um caminho que a gente possa repetir esse caminho. Né? Sair do âmbito da ideia, né? do âmbito das hipóteses científicas. Esse raciocínio deu muito trabalho. Acredito que essas discussões tenham sido bem deu muito trabalho, bem densas. Trabalho intenso. Lá e cá o tempo inteiro, justamente porque não é fácil, cara, né? E no início a gente achava que seria mais tranquilo, porque, bom, a gente já tem aqui uma ideia bastante desenvolvida do ponto de vista científico, né? Agora a gente só precisa extrair o produto, né? Como que a gente vai extrair o produto disso aqui, criar o produto a partir disso daqui. E a gente percebeu que não é tão simples. Né? E vendo vocês falar nesse sentido, realmente, cara, uma coisa é você pensar no aspecto científico da coisa, né, do desenvolvimento, enfim, mas outra coisa é você desenvolver o produto ou o processo, enfim, e conseguir repetir isso, estabelecer, sabe, de forma objetiva, né? Nossa, é muito difícil, cara. E eu acho que não o Ricardo está passando que muito por isso agora, que é essa questão que, sim, pra gente parece muito tempo, mas se a gente pensar, a Ileia tem quantos anos de vida, Ricardo? 1 ano e meio. Entendeu? Em 1 ano e meio tem um produto que está bem pronto, né? TLL, pode ser escalado. TLL 6 ou 7? Não, como é P&D ainda, e é um farm para uso humano, a gente está no TRL3. Né? TRL3. Então, assim, fase de pesquisa TRL3. Pode ser produzido, se você tiver uma linha de produção hoje, você conseguiria produzir em larga escala, é a hora que precisa do investimento, né? Provar o modelo industrial, É a hora que precisa do investimento, mas nós estamos falando de 1 ano e meio. E o desafio Qual é a que empresa gente que cresce nesse tempo? O desafio que a gente tem, eu acho que até a gente progrediu bastante assim, nesse 1 ano e meio. Né? Muitas oportunidades surgiram. Eu acho que a Amazônia nunca foi tão visada, né? Tanto no próprio país, nunca se falou tanto de Amazônia quanto no mundo. Né? Esse movimento, essa onda dos negócios de bioeconomia, de explorar a biodiversidade, mas de uma forma sustentável. Né? Então, o projeto da Ileia de produzir ibogaína, né? Só recapitulando aqui para quem não conhece a ibogaína, né? Que é uma substância que está sendo utilizada
de alguns anos, né, desde o início dos anos 90, aí, com muito sucesso no tratamento, principalmente da dependência química, né, de qualquer natureza, né, em dose única, né? Então, a associação de psicoterapia e ibogaína, o sucesso é muito maior do que as terapias convencionais, né? Mas também está sendo aplicado para depressão resistente, que não responde aos tratamentos convencionais, o transtorno de estresse pós-traumático, e já tem resultados bem consistentes a respeito da doença de Parkinson. Pacientes com 30 dias de tratamento com microdose de ibogaína estão conseguindo fazer algumas coisas algumas capacidades, recuperar algumas capacidades que eles haviam perdido. Uhum. Né? Então, quando a gente está falando de uma molécula dessa poderosa, tem um efeito muito pronunciado no corpo humano, né? E aí, quando a gente fala de Amazônia, né, ainda a região norte ainda está um pouco atrasada em relação ao sudeste, aos outros países em termos de infraestrutura de laboratório, de pesquisa de material humano, né? E quando a gente fala de pegar uma planta e transformá-la num medicamento de uso humano, né? Então a gente está falando assim da ponta a ponta do negócio. É Processo desde a muito longo, planta, né? de coletar a planta de maneira sustentável, de germinar, de fazer um plano de manejo, de fazer a coleta, de processar o material vegetal e fazer toda a parte da bancada da química, depois entrar no mercado, fazer o marketing, o produto, mostrar que ele é viável, que ele é vendável, que ele é rentável, que ele é Seguro, então, né? Então, assim, Que a ele tem gente agora está segurança, passando né? exatamente por esse vale da morte, né? Todo É. mundo fala, a ideia é muito bonita e tudo, mas a gente precisa provar, né? E convencer as entidades de fomento que aquele negócio é promissor. Para o investidor, quando ele olha para o seu negócio, ele quer números. Quanto é que isso vai render? Quanto tempo esse negócio vai se pagar? Quem é que vai comprar esse seu produto? Né? Então, nesse começo, né, que também é embrionário, a gente não tem todas as respostas ainda. Não tem. Né? Então, isso é um desafio muito grande. Né? Eu acho que em todas as áreas do empreendedorismo, mas eu que estou empreendendo pela primeira vez, eu estou vendo que empreender é se desafiar. É se desafiar. E aquele que consegue levar esse desafio até o fim é aquele que realmente vai receber aquele prêmio pelo seu produto. Né? A gente está nessa fase, tem aquele dia que você está um pouco mais cabisbaixo, tem aquelas notícias ruins, mas no dia seguinte vem as notícias boas, mas eu acho que a gente trabalhando duro e com o apoio que a gente teve do Sebrae, aqui do pessoal do Luan e do Wander, né, durante o Inova Amazônia, que mostrou, né, o Sebrae Nacional também estendeu a mão para a gente, tivemos vários eventos, fizemos muito network, muitos contatos, as visitas técnicas que a gente fez hoje é que está levando a gente para um outro patamar, justamente a produção em escala, né, que a gente desenvolveu a tecnologia da bancária, mas para a gente atender esses problemas de saúde de ordem global, a gente precisa ter uma consistência. Eu preciso garantir que eu vou ter um material vegetal que em escala, essa escala não vai ameaçar a espécie, nem o bioma amazônico, seja sustentável. Então, assim, a gente está sendo desafiado assim, de ponta a ponta e cada dia a gente vai vencendo uma etapa, mas com o apoio que a gente está tendo aí do Sebrae, que é o nosso grande parceiro, que foi de onde a empresa nasceu, a gente vai continuando. Sim, com certeza. Você já começou a falar um pouco da tua experiência, tenho uma curiosidade. Você consegue, né, apresentar pra gente os teus maiores desafios, assim, nessa tua jornada? Maiores problemas, assim, que você enfrentou, superou, ou tá superando, enfim? Olha, assim, o maior desafio hoje é investimento. Né? É investimento. Por quê? Porque a gente tem um produto para uso humano. Né? Então, assim, diferente de um outro produto que você pode fazer um protótipo ali da uma versão que ainda não está pronta do produto, você lançar no mercado, receber o feedback dos clientes, fazer um ajuste ali. Não, mas o nosso produto é diferente. Para que a gente possa utilizar para uso humano, ele já tem que estar na sua forma final. Ele tem que ser fabricado com as boas práticas de fabricação da Anvisa. Isso requer uma infraestrutura de laboratório, de material humano altíssima. Assim, tá falando de escala de milhões, 5, 10, 15, 20 milhões. Né? Então, nesse estágio que a gente está assim, saindo da ideação, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de captar esse recurso. Né? Então, um investidor, né, um venture capital, um investidor anjo, dificilmente ele vai investir num negócio que está nesse estágio ainda. É muito arriscado. Ele pode até investir, mas ele vai querer um equity muito grande. Uma boa fatia. Uma boa fatia da empresa que grande. a gente recebeu algumas propostas, mas a gente conseguiu segurar ainda um momento, de esperar um momento melhor. Né? E a gente está ainda tentando angariar recursos da Suframa, que é um recurso a fundo perdido, que vai ser um recurso importantíssimo para a gente dar esse primeiro passo, para a gente mostrar que o negócio é viável, que o produto é vendável, né, e para poder a gente escalar essa produção, vamos dizer assim. Mas o desafio é esse, é captar recursos nesse momento agora de
de ideação para, né, é difícil, mas assim, é perfeitamente possível. Tá cheio de editais aqui para a região da Amazônia. E eu acho que esse ano de 2023, principalmente no ano que vem, vai ser um bom momento para captar esses recursos. Ah, legal, legal. E é interessante você falar do teu momento, no momento da tua startup, né? Que é uma startup que ela não está no início. Ela já se desenvolveu, já tem 1 ano e meio, já deu passos assim muito grandes e ela já está no momento já pensando na captação de investimento com Venture Capital, cara. Isso no Acre, entende? Eu acho isso incrível. Sim, eu acho, nossa, incrível. Eu frisei muito essa questão E aí, do tempo. explicar para o pessoal, né? A startup, como você falou, é arriscado, enfim. E quem está nessa startup não tem necessariamente o valor necessário para desenvolver o produto, o serviço, o negócio como um todo. Então ele precisa de investimento, precisa de pessoas, justamente colocando capital naquela startup para ela crescer. E aí um dos meios utilizados para justamente obter essa captação de recursos é justamente através do equity, né? O equity é basicamente parcelas da empresa, ações da tua empresa, você vai dar em troca desse valor. Por quê? Porque o investidor ele espera que essa empresa, com esse investimento, cresça. E a empresa crescendo e a participação dele segura, né, daquela empresa, vai ter uma repercussão positiva para ele. Esse investimento dele vai retornar com a valorização dessa empresa. Então, olha que momento interessante, né? Eu acho que quando a gente falou de tempo, tem muito a ver disso, né? Então, assim, a gente tem 1 ano e meio de caminho. Né? Se você colocar isso numa linha do tempo, isso é muito curto prazo para uma empresa. Para uma empresa. Né? E a gente acostumou a ver a ponta dos icebergs, né? Então, assim, o Facebook, o Zuckerberg é bilionário. Beleza. Mas quando a gente tomou conhecimento do Facebook, quando ele se popularizou, ele já existia há mais de 7 anos. Né? Então ele já estava no mercado há 7 anos, até que teve um boom. Né? Então, assim, a gente está falando de negócios de 1 ano e meio, Sim. que precisa do Venture Capital, né? Esse capital de risco. O que é isso? Então, assim, o cara tem, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas tem um dinheiro que ele usa para investir em ideias que podem não dar certo. Né? E aí você olha para o cara diz lá, eu tenho 10 milhões aqui no fundo e eu vou investir 1 milhão em 10 startups. E aí você diz, pô, mas aí em 9 não teve sucesso. Ele perdeu 9 milhões. 9 milhões. Só que a que ele colocou 1 milhão, ela foi vendida dali a 2, 3 anos por 30, 40, 50 milhões. Então ele recuperou todo o resto em uma única, né? Porque ele tinha ali 10% daquela empresa, 20% daquela empresa. Ricardo falou do negócio muito que a gente precisa pensar muito nesse início, porque é muito tentador no início olhar e dizer assim, ó, eu te dou X por 20%. E aí tu pensa, pô, é só 20%, eu ainda sou dono de 80%. De 80%. Só que esse investimento não vai ser suficiente para tu tracionar. Aí tu vai ter que entrar na rodada nova. E vai vir um outro cara que vai pedir 20%. E aí agora, São tu 40%. só tem 60% da tua empresa. E para uma terceira rodada, né, para eu O cara chegar vai numa pedir série A 10, da o cara vida pediu lá, mais 10. se o cara pedir mais 20, eu já sou acionista minoritário da minha empresa. Né, o cara já pode me demitir. O cara Porque já vai pode estar demitir. 70-40, ele já pode me demitir. Né? Então, assim, esse pensamento, e é muito difícil, porque eu sei que é muito tentador no começo. Né? Assim, as propostas que chegaram para o Ricardo, a gente sabe que chegou de gente grande, né? Não foi assim, de pequenos negócios. Na área de fármacos, um dos maiores interesses nesse início em comprar essas startups não é nem no produto final, mas nas patentes que estão vinculadas àquela startup, que são os ativos dessa startup, entende? E muitas vezes para nem fazer, né? Exatamente. Para não deixar... Só para não gerar concorrência. Exatamente. Só para não gerar concorrência futura. Não, exatamente. A proposta que a Ileia recebeu aí no mês de março, depois que você vai nos pormenores, dentro do contrato, um contrato que não tem gatilhos. Então, assim, quem está com startup aí, que está passando por essa situação, nesse momento, às vezes você quer acelerar um pouco, que o negócio se desenvolva mais rápido, né? Ficar de olho, ter uma boa assessoria jurídica aí, porque às vezes você pode acabar dando um tiro no seu próprio pé, achando que está fazendo um bom negócio, mas lá na frente aquele contrato que o senhor assinou foi o fim do seu negócio. Né? Então pode acontecer sim, inclusive no Acre. Eu sempre digo, Léo, para a turma que a gente mentora o seguinte, ó, tu nunca teve 300 mil para desenvolver um negócio.
Mas será que tu tá preparado para receber 300 mil? Será que a maturidade do teu produto e da tua solução tá pronto para receber os Se 300 você mil? ganhasse os 300 agora, o que você que você ia faria? fazer? O que eu ia fazer com os 300 mil? Então, às vezes, isso pode ser completamente insuficiente. O Ricardo falou em vultos aqui de 10, 15, 20 milhões para estruturar um laboratório onde ele consiga produzir isso em massa, porque a solução do Ricardo é global. Então, ele precisa ter uma estrutura de Anvisa, de método de produção, de gente com EPI padronizado, Controle de qualidade. com controle de qualidade de substância, que ele vai Profissionais trabalhar, profissionais qualificados, entendeu? Então, assim, olha o tanto de coisa que precisa. Aí o cara, às vezes, se seduz por 300 mil, coisa que ele nunca teve, e aí ele afunda o próprio negócio porque ele pegou o dinheiro no momento errado. Entendeu? Né? Então, E, então assim, isso acontece demais no universo brasileiro, tá? No universo do Acre ainda não aconteceu. Não é nem só no momento errado, mas numa quantidade que não era suficiente para ele tracionar de verdade. Pra ele fazer o negócio dar o boom que ele precisava fazer. Eu via muito. É insuficiente o valor, mas é muito, né? Assim, Na pré-aceleração, a gente teve uma mentoria muito boa aqui, ele vem alguns anos seguidos, que foi o Antônio Fácil, da Orça Fácil, lá do Amapá. E o Fácil falava umas coisas bem interessantes, disse que assim, eu sei o valor que a minha empresa tem, e ele recebeu proposta de empresas grandes do Brasil que faziam, que eles trabalham com orçamento de obra, né? Então, por exemplo, ele recebeu uma proposta da Softplan, né? A Softplan é o maior software de engenharia do país, um monte de governo e tal, e ele não vendeu, né? Mas ele não vendeu porque ele sabia o valor que ele conseguia ter ali, né? Hoje o Orça Fácil é a maior empresa de orçamento de obra do país. Né? Porque ele é focado nisso, né? Hoje ele desenvolve a API não para Softplan, hoje ele desenvolve a API para o AutoCAD, né? Para Autodesk e colocar dentro do AutoCAD que o mundo todo vai usar. Que legal. Né? Então, assim, e é da Amapá, né? Uma solução do norte, da Amazônia. Né? Inclusive, semana passada, semana retrasada, ele inaugurou o prédio novo dele lá em São Paulo. Lá em São Paulo, ele tem consegue em São Paulo. Mas por conta de pensar nisso, ó, não foi agora, aí ficou aperreado, sem ter como pagar as contas, né? Então, assim, os depoimentos do Fácil eu gosto muito porque eles dizem, eu não tinha dinheiro para pagar a conta no final do mês. Mas eu não podia vender porque aí eu não ia ter dinheiro para pagar a conta no mês nenhum depois, para frente. Né? E aí, assim, aí hoje você vê que, mas se você pega o tempo, né? O Orça Fácil não existe há 20 anos, o Orça Fácil está aí há 10 anos. Tá aí acho que até menos de 10 anos, menos de 10 8, 9 então, anos. Assim, foi um tempinho ali que ele segurou, que apertou, mas que deu retorno depois. Léo, tem uma coisa muito interessante também na inovação, o Ricardo pode até falar também sobre isso, que é a diferença entre preço e valor. Né? Quando a gente fala de startup, a gente pouco fala de preço, mas a gente fala muito de valor. Né? As startups, elas possuem muito valor, elas formam muito valor, elas constroem muito valor. Então isso não pode ser vendido a qualquer custo. Às vezes você desenvolve uma ideia dessa como o Ricardo desenvolveu, que ela tem um potencial global, irmão. Então como é que tu vai vender ela por 300 mil, se 300 mil tu não consegue nem... tu consegue depositar uma patente ou outra, e aí? E o depois? Então o preço que você está recebendo muitas vezes é inversamente proporcional com o valor que aquela solução pode proporcionar para a sociedade. Então é importante que o empreendedor tenha esse feeling. Quando a gente faz uma pré-aceleração ou um curso de inovação, a gente consegue entender isso. Porque a solução de uma empresa inovadora, ela possui valor. Ela entrega importância para o cliente, resolve problemas dos clientes. Então a pessoa está disposta a pagar por isso. Né? Diferente de que, independente do preço, né? A gente não chega a julgar, mas, por exemplo, uma solução tem um valor X. Será que isso é caro ou isso é barato? Para a inovação, isso não importa. O que importa é o valor que aquilo te entrega pelo preço que é cobrado. Sim. Então, independente do preço que é cobrado, o valor que aquilo te entrega, que aquilo te dá, é muito mais importante do que o preço que você vai vender um equity da tua empresa, uma parte da tua empresa. Sim, então é importante considerar isso no mundo do negócio. Acho que o cara pode até pegar o gancho ali e explicar melhor. No mundo do negócio eu aprendi, né? Conversando com um cara que investe em muitas startups da área de saúde, ele falou, quando você recebe uma proposta dessa, que vem, na verdade, para deixar o seu produto na gaveta, para não criar uma concorrência, ele chama de canto da sereia. Ele sabe que ele é maior que você, ele sabe que você é pequeno, sabe que você está um pouco ali desesperado para que a sua solução ande, e aí você acaba, às vezes, cedendo, né,
não dando o valor real que o seu negócio tem. Não dando valor e É. precificando o negócio Isso. com uma coisa errada, com um preço errado. E eu né? aproveitei aqui só para dar a informação certa. O Açafaz tem exatos 10 anos da primeira versão. 10 Foi anos. em 2011. Nossa. É isso aí. E é interessante falar também sobre essa questão de tempo, né? As dificuldades que enfrenta pelo caminho. Assim, eu sei os exemplos de coach, né? Geralmente os coach citam, né? Que é a Amazon. A Amazon passou anos dando prejuízo ou não tendo o retorno esperado, mas ela fazia isso de forma planejada, estratégica. Pelo menos é isso que fala agora, né? Porque agora deu certo. Então agora dá pra dizer que era tudo estratégico. Mas a gente tem modelos muito mais práticos. Por exemplo, o Nubank começou a dar lucro a primeira vez esse ano. O Nubank começou a dar lucro, acho que o final do ano passado para esse A ano Uber, agora. se eu não me engano, até hoje não dá lucro. A Uber empata, 0-0. Ela paga a despesa e não tem lucro. É interessante a Uber, porque a Uber ela tem um desafio muito grande, porque no mercado onde ela foi criada, né, nos Estados Unidos, ela dá lucro, né? Se considerar só os Estados Unidos. Lá na Califórnia, foi criada. Exato. Na Califórnia. Mas se ela, observando ela em outros mercados, ela não consegue, né? Principalmente porque ela enfrenta um problema de regulação, Isso. que é uma ideia tão inovadora que não tinha regulação, não tinha lei preparada para isso, causa uma disrupção muito grande no mercado de transporte. Aqui em Rio Branco nós tivemos problemas com exatamente, isso, né? exatamente. Teve audiência pública, teve legislação autorizando e tal, teve um monte de processo Notícia de jurídico. 1º de agosto de 2023. A Uber teve seu primeiro lucro Olha operacional. aí. Mas isso depois de Perdeu sair, 31 bi. isso depois de sair de diversos mercados, cortar operações e tal. Mudar o modelo de negócio. Mas tem um outro pivotar o desenho que é modelo de importante nisso, que aí a gente falou aqui de equity, né? Que é aquele pedaço da empresa. A gente tá falando de valor, mas tem a questão do valuation, né? Que Quanto a empresa vale. Quanto a empresa vale, não do lucro, mas do negócio. Do negócio, que é o valor. Né? Então, assim, se pegar, o Uber tá dando prejuízo. O Nubank tá dando prejuízo. Mas o valuation deles está lá em cima. Né? Porque, assim, eles são caros, né? E muitas vezes, e aí, de novo, eu gosto muito de citar o Fácil, porque são coisas que eu ouvi e para mim foi importante. Que, assim, o que eu tenho de lucro... Por que eu não tenho lucro? Porque o dinheiro que seria meu lucro, eu reinvesti. Eu reinvesti na operação. Para crescer. Para crescer na operação. Né? Porque quando eu cresço, eu aumento meu valuation. Eu deixo de ter lucro, mas o valuation da empresa aumenta. Aí você tem que escolher se você quer continuar do mesmo tamanho, tendo lucro, ou se você quer crescer empatando. Né? E a vantagem do crescer empatando é que, assim, uma hora o lucro vem, só que tu já é muito grande. Então ele vem muito diferente do que ele seria. Né? Então, ele são vem de forma escolhas exponencial. Tem um ajuste fino que tem que ser feito ali para saber disso. Né? Então, assim, investir em venda, investir em marketing. Eu lembro do fato que ele dizia, investir em tecnologia. O que teve de lucro aqui, 80% para mim, era venda. Por quê? Porque meu software funcionava. Ele precisava de melhoria? Precisava, mas ele funcionava. Eu precisava vender para eu ter mercado. Né? Então, assim, não adiantava eu pegar o dinheiro, melhorar o software e não conseguir vender para ninguém. Realmente. Né? Então, assim, esse pensamento também precisa desenhar. E aí, às vezes, dói, né? Que assim, eu não vou melhorar e eu vou investir em outra coisa que eu podia melhorar, porque eu estou pensando em crescer, né? Então, é muito assim, apesar de ser um processo muito rápido, se comparado com o empreendedorismo tradicional, né? Porque se a gente pega um empreendedor tradicional, que hoje é rico, que hoje é milionário, ele demorou 20, 30 anos para fazer isso. Para adquirir o primeiro milhão. E aí você tem cara que faz isso agora em 10 anos. Né? E aí, só que é um terço do prazo. Escolhas, né? É um terço do prazo. É uma lógica realmente bem difícil de lidar. Bem difícil. Eu não tenho nenhuma startup, tá? Eu tenho uma história de advocacia e tal. A gente toca lá como um negócio diferente. A gente tenta crescer mais do que a média. E para isso a gente precisa abrir mão de certos investimentos, ou até abrir mão de receber valores hoje para investir, colocar no negócio, né? Principalmente quando a gente vai conversar sobre marketing. Aí eu falo, o pessoal coça a cabeça, tem certeza, cara. Pelo amor de Deus, 50% que a gente ganhou. É uma lógica difícil é uma lógica difícil de compreender, de passar para os colaboradores, para as pessoas, porque para o time, né? É um negócio de não pensar, a gente é imediatista. Sim, né? A gente é muito imediatista. Assim, se eu tive um lucro, por que eu não vou usufruir desse lucro? Né? Por que eu vou devolver? Né? Se foi lucro. E aí dói muito no processo, né? Pensar assim, né? Mas é porque não pensando no agora, né?
É pensando a médio e longo prazo. Exatamente. A Nubank é um exemplo claro disso. A Nubank, ela investia 95% do lucro dela no aplicativo. Para o aplicativo dela ser tão bom quanto o do principal concorrente, que era a época que tinha o melhor aplicativo, que era o Banco do Brasil. Uhum. Vocês lembram antes da Nubank que o Banco do Brasil, que o aplicativo do Banco do Brasil era o que funcionava melhor? E aí eles falaram, não, então a gente vai reinvestir no aplicativo para que a gente tenha um aplicativo melhor do que o do Banco Sim. do Brasil. Sim. E para que a gente abra a conta eletrônica direto direto no aplicativo, sem o cara precisar ir na agência, sem o cara precisar se dirigir em algum lugar. Então, esse conceito é assim. Aí a Nubank empatava, 0-0, passou muito tempo empatando. Hoje é o banco mais valioso da América Latina. Sim. Mas teve lucro pela primeira vez em 2023. Tá na Bolsa de Valores americana, tá lá e é o primeiro unicórnio do Brasil. Uhum. Que é a empresa que é dado um prêmio com alto grau de inovação. A Nubank, desde o cara que te atende na porta, lá na Brigadeiro Faria Lima, que é o prédio deles em São Paulo, e é um prédio super sustentável, super tecnológico, até o cara que cuida da segurança da informação da Nubank, aplica inovação. Então é uma empresa inovadora. Uhum. Em todos os setores. Não tem um gerente de inovação na Nubank, por exemplo, que diz assim, outros setores. Você não tem que convencer as pessoas que tem que ser Eu tô mandando e-mail inovador. para vocês, eu tô mandando e-mail aqui pro Ricardo, que é chefe do departamento sei lá de que lá, para aplicar essa nova ferramenta que vai promover a inovação. Não, todo mundo já aplica inovação no setor. Então o Ricardo já nasceu assim. Uhum. O Ricardo sabe o que é isso, ele já nasceu assim. Quando ele pensa no marketing, quando ele pensa no site, quando ele pensa no desenvolvimento da solução, da própria aplicação da inovação para resolver o problema, já pensa dessa forma. Legal, legal. Né? Então é interessante Eu queria isso. também saber, a gente falou muito sobre os benefícios, desafios, mas como é que abre uma startup? É só dizer que abriu? Como é que funciona mais ou menos? Não tem uma burocracia, entendeu? Não tem um órgão do governo que organiza. Eu vou abrir não tem um um órgão do startup. governo. Mas a né? gente tem o Inova Simples, né? Né? Que ajuda aí, que a gente pode colocar como... O abrir um startup, o Ricardo citou aqui a fase que ele está saindo, que é o que a gente chama de ideação. Né? Eu tive uma ideia que resolve um problema e eu acho que isso virou empresa. Uhum. Né? Startup é isso. A gente está falando aqui de Nubank, de Uber, que se chamam de startup até hoje Que se porque é chamam. bonito se chamar de startup. Eles não são mais, né? É. Eles são empresas estabelecidas no mercado, multibilionárias, beleza. Mas o modelo startup é muito disso. Vem muito do conceito. Né? Eu tenho um conjunto ali de pessoas que se reuniu Uhum. com uma proposta de uma solução para um Não problema. tem problema. E a gente precisa validar esse problema, validar essa solução. Esse processo você já é uma startup. Legal. Se Por você, quê? se Porque você você trabalhar já tá- nesse processo, já é uma startup. Esse aspecto É. que é importante ressaltar, né, o pessoal que está acompanhando a gente, porque não precisa vir um órgão do governo, não precisa vir alguém, né, colocar uma plaquinha lá na sua mesa, Não ou precisa, não. na sua porta, dizendo aqui tem uma startup, né? Não é necessariamente dessa forma, né? E é um É pensamento que é interessante, porque se tu pegar as grandes de antigamente, você pega uma Apple da vida, uma Microsoft da vida. IBM, tudo tinha plaquinha né? na Não, garagem. O cara tava na garagem dele ali trabalhando, tava na ele não tinha garagem, CNPJ. Colocou uma plaquinha lá na garagem depois de um tempo, 6 meses depois colocou uma plaquinha. Chega uma hora que, olha, agora eu preciso me organizar, porque eu tenho que emitir, eu tô vendendo, eu tenho que emitir uma nota fiscal. E você cai na vida da burocracia, não Sim. tem como, né? Não tem como. Não tem como não fazer, não passar por essa fase. Preciso contratar Mas- gente, preciso pagar gente. Mas né? nessa fase de ideação, eu consigo fazer hoje todo o meu processo, né, sendo startup, mas sem ser uma empresa, Sim. né, sem ter um CNPJ. Quando eu consigo passar de fase um pouco, e aí a gente faz essa relação, né, eu estou na fase de ideação, porque eu estou validando meu produto, eu estou validando, e no modelo startup é interessante, porque você não valida o produto só, você valida o problema, ou seja, será que esse problema Uhum. que eu estou Legal. tentando resolver realmente existe? Realmente existe? E se ele existe? Quem é que sofre desse problema? Será que eu conheço? E se eu conheço, será que ele paga para ter esse problema resolvido? É. Depois que eu descubro isso, aí eu digo, agora eu vou pensar numa solução, porque eu sei que se eu pensar numa solução e ela resolver um pouquinho daquele problema, as pessoas vão pagar. Vou pagar por isso. É muito mais fácil eu pensar num produto em que eu já sei para quem eu vou vender. Né? Por isso que falar de quem é o cliente antes de ter produto parece estranho, mas não é. Parece estranho, mas Porque não é. o cliente é a pessoa que sofre do problema. Sim. Tá. Eu não preciso ter produto para vender para ele. Mas se eu tivesse um produto que resolvesse aquele problema dele, ele pagaria. Logo, quando eu ter meu produto, eu já sei para quem eu vou vender. E eu preciso conhecer ele. Né? Então, aí saindo dessa fase de ideação, a gente tem uma fase de operação.
né? É. Que é a fase que, assim, eu vou começar a funcionar. Agora eu tenho um CNPJ, existo. Né? E hoje a gente tem opções. O Luan citou aqui, por exemplo, Inova Simples é uma opção que, inclusive, no decorrer do Inova Amazônia, a gente descobriu por causa do Ricardo. Né? Exatamente. Oi. Ricardo, fala aí, manda Temos ali a nossa manda bala. profissional de A nossa Inova profissional, Simples ali. a nossa profissional de Nova Simples tá sentada ali, tá ali. Nova Simples, exatamente. Foi uma oportunidade que a gente teve de ter um CNPJ, porque alguns editais de fomento, para você abrir uma conta no banco em nome da empresa, você tem que ter um CNPJ, né? Então, a empresa Simples de Inovação, né, também conhecida como Inova Simples, a gente abriu o CNPJ em 15 minutos, colocou o endereço da nossa casa, não pagamos nada por isso. E conseguimos fazer muita coisa, inclusive emitir nota fiscal. Conseguimos Nossa, fazer o registro na isso é muito prefeitura, conseguimos emitir nota fiscal sem ter que ter um prédio pagando aluguel, um alvará de funcionamento. Então a empresa deu para começar a empresa, né? Mas aí a gente chegou num ponto, por exemplo, que a gente precisou migrar para microempresa. Mas aí a gente já viu que já estava mais viável, a solução já está mais estruturada. Né? E aí, mas assim, é bom que tem essa possibilidade de você começar praticamente a custo zero. E você não paga custo nada, zero, mas é. o diferencial, ele tem um prazo de validade, né? Tem o prazo de Ele validade de 12 vive meses. 12 meses. Há 12 né? meses. Ele Mas tem um ano de 12 meses gestação. é um tempo, para um startup é um tempo gigante para tu validar. Pra Para validar. tu saber se aquilo ali dá certo ou Dá não. certo ou não. Legal, legal. Muito show. E aí, o legal do Inova Simples, Léo, só pra gente referenciar Pode. aqui a legislação é o seguinte. Lei Complementar 182 de 2021. Marco Legal das Startups. É ele que traz o Inova Simples e é ele que diz que, outro dado interessante aqui, que o servidor público com dedicação exclusiva agora pode ser sócio de empresa. Desde que ele seja sócio minoritário e não seja administrador. Minoritário e não seja administrador. Então tem umas regrinhas lá. Mas é importante citar a Lei Complementar 182 de 2021 porque ela traz facilidades para o processo, inclusive o Inova Simples. Então, assim, a gente quase não vê propaganda do Inova Simples, né? Não tem um portal, assim, específico, não tem um portal bem elaborado. Não tem uma notícia, né? Não tem uma notícia a respeito, mas hoje você pode abrir um CNPJ. Eu criei uma startup aqui, juntei 3 pessoas para solucionar um determinado problema. Eu já posso ter um CNPJ de graça, aberto em 10 minutos, e para dar baixa mais 10 minutos. E ainda sai um certificado de baixa. Tudo de graça. Exatamente. Você faz tudo no portal. É tão inovador que tão rápido né? Os escritórios de contabilidade, alguns escritórios na época que a gente eles não estavam ainda muito alinhados. Eles não sabiam o que era ainda. Outra coisa que o Ricardo trouxe pra gente. A gente falava pros contadores, os contadores não sabiam o que era o Inova Simples. Porque era uma legislação tão recente, o Ricardo chegou, eu fui no contador, o contador não sabia. Tipo assim, quem já acha isso? Que é o Inova no Simples, Brasil, né? A lógica, ela já vem de muito tempo, principalmente no âmbito empresarial, dessa burocracia, que a gente só vai empilhando burocracia em cima de burocracia. Quando facilita é um negócio de outro mundo. Facilita, tá errado. É muito estranho. Porque torna-se estranho. Disrupção sempre parece estranho. Que não tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não tem um contrato social. Aí, ó, não tem o que ir na junta comercial. Não tem o que ir na junta comercial. O Ricardo sabe falar disso melhor do que a gente. Isso não pode ser sério. É porque o disruptivo sempre tem cara de ilegal, né? Vocês já notaram que o disruptivo sempre tem cara de ilegal. Né? Mas a questão é estudar as oportunidades. Às vezes é uma legislação que está aí. Né? A gente está na pré-aceleração agora, com a galera lá, são 48, 50 startups agora lá. E assim, a segunda fase, quem passar vai ter que ter CNPJ. Ninguém vai fazer CNPJ em contador nenhum. Se você já não tem, você vai fazer Inova Simples. Você vai fazer Inova Simples. A gente estimula direto Inova Simples para que as pessoas já pensem assim. Eu sei que ele não vai ter aquele gasto. Eu sei que se ele daqui a algum tempo, de um ano, não der certo, ele vai poder cancelar sem ter prejuízo. Sem ter prejuízo nenhum. Né? Então, assim, é uma oportunidade gigante para você ter um CNPJ, você existe como empresa, aquilo que o Ricardo falou. Coloca nome fantasia, razão social, endereço, sócio. Sem ter um custo, né? Se você vai abrir empresa hoje, você vai gastar 2-3 mil reais para abrir uma empresa normal. E tem obrigações, você tem que cumprir. E tem obrigações mensais, ainda que não gire nada. Que não nada. Tem que pagar o contador, pô, se não girar nada. O próprio MEI tem uma complexidade, né? Facilitou-se muito essa questão. Porque aí faz um MEI. Né? E não é fácil assim, porque o MEI ele tem um custo operacional mensal, eu acho que agora 70 reais, deu uma aumentadinha, né? Agora. Mas nós estamos falando de um cara que se ele passou um ano sem fazer nada, ele está pagando 700, 800 reais por ano. Sem ter feito nada. Ou seja, em vez dele ter passado um ano sem trabalhar, ele passou um ano sem trabalhar e terminou com um saldo negativo de 800. Né? Porque ele ficou devendo. Ele ficou devendo pro governo. Né? Então, assim... e tem juros, tá? Você não tem isso. E tem juros se atrasar a parcela do... Legal. Né? Legal. E assim, essa questão do modelo agora é importante a gente pensar nisso. Acho que essa experiência do Ricardo aqui foi boa demais, porque assim, ele vivenciou
E assim, é uma oportunidade para tu fazer sem ter esse custo, mas quando tu vai fazer qualquer edital de fomento e tal, tu precisa ter CNPJ. Às vezes, E é a isso. maioria dos editais precisa que essa startup, mesmo que pequena inicial, tenha um CNPJ. Possua um nome, um endereço e um quadro societário, um quadro de Então sócios, assim, né? a gente não aconselha ninguém a aí- fazer MEI, por exemplo. A gente não aconselha É, ninguém a fazer MEI, realmente. por exemplo. Faz Inova Faz Simples, Inova Simples, que é não de vou ter graça custo, e vou tal, não conseguir tem custo. trabalhar. Depois de um ano a gente vai ver como é que tá a situação. Se eu agora eu posso, E ó, eu, não e, dá. e eu julgo dizer que o Ricardo foi a primeira vítima do Inova Simples no Acre, tá? Julgo dizer isso. A Thalita ali é especialista em Inova Simples, a esposa do Ricardo. Aí a gente mandava todas as A pessoas gente das mandava todas as startups ligar pra pessoas, a gente mandava todas as pessoas ligarem pra Thalita. A Thalita passou dias atendendo pessoas. Bom, pessoal, a conversa tá muito boa, mas chegamos nos finalmente. Já acabou, cara? Já acabou. Puxa Acabou. vida. Vander, tá aí teu recadinho final. Fala do edital que tá aberto. Ainda dá tempo, eu sei que Fala já tá aí- aí, fala aí- fala aí nos que eu complemento. finalmente Fala também. Nós É, estamos agora de editais. Nós estamos com o edital do Inova Amazônia aberto. Fecha dia 3 de setembro. Né? A gente ainda tem uma perspectiva de talvez ter uma prorrogação, mas a gente ainda né? não sabe. Né? O modelo mudou esse ano, né? Não vai ser mais como foi no ano que o Ricardo participou. Esse ano vai ter um edital de ideação. E aí serão selecionadas 30 startups e depois de 4 meses de jornada, desse processo, dessa jornada, as 3 melhores vão ter a premiação de 30, 30 20 e mil, 10. 20 e 10. Isso. E em breve deve abrir um outro edital. E aí, por exemplo, o Ricardo pode ser colocado nesse edital novo, Que é o da tração. porque é um edital de tração, que é para startups que estão em operação. Legal. Então, eu estou em operação, preciso tracionar. Né? E muito possivelmente ele deve abrir com processo de bolsa, né? Que aí esses vão ser 6 meses, vão ser selecionados 20 aqui no Acre, vão ser 6 meses e tem uma bolsa de R$6.500 durante 6 meses para esse Legal. processo, junto com as mentorias, junto com o processo de auxílio delas. Então, assim, a nossa empresa está finalizando agora, que é a Gran Sistemas, está finalizando agora a pré-aceleração do Sebrae, né? Que foi um edital que finalizou em junho. Né? Nós estamos pré-acelerando julho e agosto. Isso. Né? E essa galera, nós estamos com 50, para a segunda fase passam 30. Essas 30 vão ter uma bolsa de R$6.000 durante 6 meses e vão ser aceleradas, né? Num processo novo. Mas nós estamos fechando essa galera aqui agora, né? Interessante a gente falar disso, porque a empresa da gente começou como uma empresa de desenvolvimento de software, né? E assim, por conta do modelo da gente ser diferente, a gente não consegue pegar cliente. Porque a gente não trabalha no desenvolvimento por si, a gente trabalha no processo e muitas vezes o cliente não quer o processo. Ele quer que alguém entregue um software que não vai funcionar para ele. Né? Exatamente. E aí a gente decidiu que isso aí não era para a E a gente gente. não vai fazer uma coisa E aí dessa. a gente começou a trabalhar com inovação. Né? Então hoje o modelo maior da gente hoje de trabalho é na área de inovação. Cara, isso que você falou é muito interessante, porque eu tenho minha empresa, né, de consultoria de patente e tal. Eu apliquei um método com o Ricardo, que a gente desenvolveu junto, ou seja, a gente desenvolveu a patente junto, né? Só que quando eu falo isso para clientes novos, eles ficam, eu vou ter que ajudar? Como assim? Minha filha, a Não ideia era é só sua. não era só te entregar aqui, tu A resolveu ideia é tudo. sua, a melhor pessoa para Pra contribuir. dizer como é que faz é Exatamente, você, né? Realmente. Enfim, pode continuar. Então, finalizando, estamos nesse processo, a gente continua com essas atividades de inovação, né? O Inova Amazônia, a gente vai trabalhar o processo de mentoria para o Inova Amazônia agora, né? A gente está em fase de prospecção, a gente está no trabalho de mapeamento do ecossistema também aqui em parceria com o Sebrae, mas o nosso foco hoje é inovação, é trabalhar modelo de negócio inovador, né? Para a implementação de novos negócios. Então, dizer que vale a pena, e não só vale a pena, mas principalmente é uma oportunidade. Né? Legal. E estar na Amazônia é outra oportunidade. Né? A gente tem um local onde tem muita gente querendo investir, mas a gente precisa gerar produtos para que as pessoas consigam investir aqui. Então, vale a pena trabalhar o modelo startup, porque é uma oportunidade de você começar sem ter grana, mas tendo possibilidade de crescimento. Né? Então, assim, Legal. só de gerar oportunidade já é um avanço. Show, excelente. Luan, Cara, recadinho final. dá continuidade aí no edital do Inova Amazônia de ideação que está aberto, né, até o próximo dia 3. A gente já tem uma sinalização de que esse edital vai ser prorrogado por mais alguns dias, né? Mas a gente pede que entre em contato aí, ó, no @GranSistemasac ou no @LuanSarquis,
tá? Se você quiser mais informação a respeito do Inova Amazônia, o Inova Amazônia é um programa focado em geração de novas ideias e de novas soluções para a bioeconomia. Então a gente precisa gerar negócios onde a gente não utilizando o bioma da Amazônia e não degradando esse bioma. Legal. Então o Sebrae, esse é um programa do Sebrae Nacional, que o Sebrae Nacional roda nos 9 estados da Amazônia Legal ao mesmo tempo. Está rodando agora, inclusive todos os estados estão com as inscrições abertas, tá? Link para inscrição, www.sebrae.com.br/Inova Amazônia. Tudo junto, entra lá, vê o edital, vê a inscrição. A gente tem vídeo de apoio de como é que se inscreve no programa. A gente tem vídeo de apoio ensinando para as pessoas como é que elas se inscrevem em editais de inovação, focados nesse projeto do Inova Amazônia de Ideação. E, assim, já encerrando o Inova Amazônia, obrigado aí pela audiência. Sempre um prazer estar aqui, Léo. Obrigado pelo convite. A gente tem outros temas que a gente pode abordar também. Hoje o nosso convidado Ricardo abrilhantou aqui a nossa tarde, ele vai já dar as suas palavras finais. E eu queria agradecer a oportunidade, agradecer toda a audiência aí. E conta com a gente aí no que precisar pra gente poder continuar falando sobre assuntos interessantes aqui. Legal. Espero ter contribuído. Obrigadão aí. Muito bom. Ricardo, dá então o recadinho final. Então agradeço em nome da Ileia, né? É muito bom estar aqui de volta na Uninorte, batendo esse papo aqui de inovação com o Luan, com o Wander e com o Leonardo. Né? E assim, esse tema de bioeconomia que a gente falou várias vezes aqui é o tema do momento, né? Então, em Nova Amazônia, eu sou suspeito para falar do Nova Amazônia, porque a gente nasceu de Nova Amazônia. Nova Amazônia, o Sebrae estendeu a mão para a gente, mostrou que era possível, né, transformar aquilo num negócio. E o próprio governo do estado, recentemente, realizou o primeiro fórum de bioeconomia aqui na Amazônia, no estado do Acre, no qual ele se comprometeu em criar um ambiente, um arcabouço legal, financeiro, contábil, para estimular, para criar um ambiente mais favorável para que essas empresas de inovação realmente consigam, para que essas ideias realmente prosperem. Então, eu acho que é um momento legal, interessante. Eu acho que a onda da bioeconomia ela está crescendo agora, ela tem que ser surfada agora. Sim. Né? Então, essa é a palavra que eu deixo aí para quem tem alguma ideia. Procure aí o Sebrae. Nova Amazônia é uma excelente oportunidade para te dar esse pontapé inicial. Legal. Prazer. Foi ótimo te receber aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação, pessoal. Muito bom aí receber vocês. Sempre papos maravilhosos. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Né? Encerramos aí mais um episódio aqui do Unicast. Não deixe de acompanhar o Unicast. Agora, ele não funciona, não é mais transmitido ao vivo, né? Ele é gravado e a gente sempre lança na semana posterior. Mas no mesmo horário, no mesmo canal, né? No canal lá da Uninorte, no YouTube. E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá bom? Valeu aí, pessoal. Valeu. Valeu.